Então vamos lá dar início à nossa aula de multimídia em nefrologia. Nossa primeira parte vai ser em doenças glomerulares, patologia renal, certo? Por quê? Biópsia renal, falando biópsia renal, falou basicamente de investigação de doença glomerular, tá bom? Pode ser ampliado um pouco mais, ver aí algumas doenças, nefrite intersticial, por exemplo, tá bom? Até pode, mas quando a gente faz uma biópsia renal, a gente está procurando achar algum diagnóstico de doença glomerular, certo? Todas as imagens que eu coloquei aqui são de acervo pessoal, meu, aqui da equipe da nefrologia do Estratégia e do próprio Estratégia Mente, tá certo? Então, para começar, eu quero lembrar de forma bem sucinta, o glomérulo, porque ele aqui vai ser o enfoque, então vocês vão ver imagens reais de glomérulo, né, numa biópsia, mas precisa a gente entender como que é essa estrutura. Então, quando eu coloco aqui para vocês uma imagem de um glomérulo, tá bom? Com uma imagem bem didática em desenho, tá certo? Lembrando que aqui a gente tem o que? As arteríolas aferente e eferente. Então, o sangue vai chegar por aqui, vai passar por todo esse emaranhado de capilar, vai ter a filtração, e o que é filtrado vai para o túbulo e formar urina, perfeito? E o que fica de sangue restante sai por aqui. Quando a gente dá um zoom, isso é a imagem, um zoom e um corte, né? Este corte aqui, ó, é essa imagem aqui. É mais ou menos isso que a gente vai ver numa biópsia, certo? Quando eu falo em glomérulo, é exatamente isso, ele é envolto, tá? Aqui pelo epitélio parietal, que vocês conhecem pelo nome de cápsula de Bowman, perfeito? Que envolve a cápsula do glomérulo. E aqui, gente, bem aqui onde eu estou sinalizando, é o espaço, né, intravascular dos capilares glomerulares. É por aí que o sangue vai passar pelo endotélio fenestrado, perfeito? Ó. A gente tem uma membrana basal e os podócitos aqui, ó. Perfeito? Isso daí constitui toda a membrana de filtração do glomérulo. E todos esses capilares glomerulares, todas essas estruturas, elas são sustentadas por o quê? Por um mesângio aqui, ó. Células mesangiais e matriz mesangial. Isso sustenta essa importante figura, essa importante unidade aí do néfron. Então, lembrem dessas células, célula mesangial, endotelial e podócito, certo? Tudo isso envolto pelo epitélio parietal, tá bom? E também a cápsula de Bowman. Perfeito? Então, uma introdução, né? Estamos retomando, né? Que isso a gente já viu na faculdade, tem no nosso módulo de doenças glomerulares do intensivo e do extensivo, então só retomei para a gente poder seguir aqui na aula propriamente dita, tá? E eu disse para vocês que a gente vai ver biópsia. E também a gente precisa retomar. Quando que eu biopsio o rim? Isso é fundamental, né? A gente não biopsia toda a doença renal, a gente tem indicações bem precisas. Eu vou retomar alguma delas para você. Falou em síndrome nefrótica no adulto, tá? Que é uma indicação basicamente formal, tá? Salvo algumas exceções que não cabe a gente comentar agora, mas viu um adulto com síndrome nefrótica, penso sim em biópsia, tá bom? Um adulto aí com hematúria glomerular dismórfica, com uma proteinúria não nefrótica, certo? Sinais aí de doença glomerular, ou seja, tem hematúria dismórfica, que passou aquele alteração aí da membrana de filtração que deixa a hemácia dismórfica com proteinúria, e eu investigo para tentar achar alguma doença glomerular, perfeito? Ou simplesmente uma proteinúria acima de 1 grama isolado, que eu não tenho causa definida, não é aquele paciente diabético, que eu preciso tentar achar causa para ele, eu também tenho indicação de biópsia. E uma lesão renal aguda que eu não consigo ver causa simplesmente pela história, exame físico e exames complementares normais. Tá certo? Então, de maneira geral, pensou em biópsia, as indicações são síndrome nefrótica no adulto. Eu falei adulto por quê? Porque quando é criança, gente, lembra, criança é a principal causa em 90%, 95% doença por lesões mínimas. Eu trato e tende a melhorar, tá bom? Aí eu penso em biopsiar a criança quando não melhora, quando eu penso em outros diagnósticos. Então, por isso que eu foquei aqui no adulto, nessa indicação, tá? Hematúria dismórfica, ou seja, se eu tenho algum sinal de outra de glomerulopatia, uma síndrome nefrítica, por exemplo,
tá? Ou até mesmo pensando na glomerulonefrite rapidamente progressiva, indicação formal de biopsiar também, que é hematura, proteinúria e perda de função renal, tá bom? Pensou disso, a gente biopsiou. Foi feita lá a biópsia, tá? A biópsia, geralmente, guiada por ultrassonografia, certo? O radiologista ou nefrologista, enfim, quem for biopsiar vai tirar 3 fragmentos, 2 a 3 fragmentos, e vai mandar para análise na patologia renal de 3 formas, ó. Vai ser vista na microscopia óptica, vem aqui comigo, ó. Microscopia óptica, eu vou falar como MO, certo? IF, que é imunofluorescência, e ME, microscopia eletrônica. Perfeito? A microscopia óptica é a visão geral do processo, tá? Ele vai te dizer exatamente as alterações histopatológicas que estão lá, tá? Alterações histopatológicas é uma coisa, a doença propriamente dita, às vezes eu não consigo dizer só por uma dessas características, desses procedimentos aqui de análise. Eu preciso ver os 3, ou pelo menos 2 em conjunto. Geralmente, microscopia óptica e imunofluorescência. Então, a microscopia óptica, ela me dá a visão geral. Vai falar se tem esclerose, se tem proliferação endocapilar, se tem crescentes, certo? Se tem esclerose glomerular segmental, focal, difusa, tá bom? E a imunofluorescência, ela vai te falar um mecanismo de lesão. Se envolve alguma imunoglobulina, se envolve por complemento, tá? Ou cadeia leve de proteínas. Então, ele, como de maneira geral, como se fosse a fisiopatologia, certo? Se tiver lá o predomínio de imunoglobulina G, o que eu vou pensar? Se tiver de complemento, o que eu vou pensar? Tá bom? Então, quando eu olho a imunofluorescência junto com a microscopia óptica, eu já tenho, então, a microscopia óptica vai me dar dados histopatológicos e a imunofluorescência, o processo, a fisiopatologia aí que está levando à doença glomerular. E a microscopia eletrônica vai ver de forma mais específica estruturas bem menores, certo? A microscopia eletrônica, a gente basicamente é para tentar entender as podócitopatias, certo? Problemas nos podócitos e na membrana basal glomerular, tá bom? Então, é uma boa forma de ver, por exemplo, estudar doenças que envolvem podócito, membrana basal, alguns padrões de glomerulonefrite membrana proliferativa, tá bom? A microscopia eletrônica é um pouco mais específico, felizmente raro de a gente ver alguma prova de residência, mas microscopia óptica, imunofluorescência, pode muito bem cair na sua prova, tá bom? Claro que eu vou falar mais aqui do que é um normal, para vocês entenderem antes de a gente ver as alterações patológicas propriamente ditas, certo? Então aqui eu estou vendo uma estrutura normal, tá? De um glomérulo normal, vou localizar aqui para vocês alguns aspectos, tá? Para vocês entenderem. Opa. Estou vendo o glomérulo normal, então aqui, ó, onde eu estou circulando, a gente chama de polo vascular. Aqui tem um conjunto aí de arteríola aferente, eu estou vendo mais arteríola aferente, mas também por aí não dá para ver muito bem nesse corte, a arteríola eferente vem junto. Então por aqui vai chegar o sangue, perfeito? E tudo que eu estou vendo aqui, esses contornos, ó, são o quê? Eu estou vendo aí dentro do capilar glomerular. E quando eu vejo esse roxinho, certo? Esse roxinho aqui, ó, vou puxar uma seta para vocês, ó, aqui, aqui. Isso aqui é o mesângio que eu falei. O mesângio é o quê? É o aparelho que sustenta esses capilares, perfeito? E aqui eu vejo todas as alças capilares, olha só, bem delimitadinhas, ó. Todas bem delimitadinhas, perfeito? E por volta dela, em volta delas, supostamente eu tenho podócito. Quase não vejo, porque o podócito eu preciso ver bem mais lá de perto, tá bom? Então aqui vocês estão vendo estruturas normais, o aparelho mesangial, células capilares, o capilar glomerular, tudo normal. Se eu passo para outra imagem, opa, Diego, isso é outra cor, o que é isso aí, microscopia eletrônica? Não, ainda estou vendo microscopia óptica, só mudou a coloração, tá bom? Isso você não precisa saber o nome da coloração, esquece isso, mas ainda a microscopia óptica só mudou um pouco a coloração do que eu estou vendo para a gente ver outras estruturas, tá certo? Mas aqui ainda estou vendo um glomérulo totalmente normal. Normal por quê? De novo, vou mostrar, vou frisar bem para vocês, ó, as alças capilares bonitinhas, certo?
O mesanjo eu já não vejo células, eu vejo ele como um pretinho aqui, bem escurinho aqui, ó. O mesanjo, tá bom? Os podócitos aqui eu já começo a ver um pouquinho melhor, ó. Aqui, podócito. Pedipodócito, tá bom? Aqui, ó, para vocês saberem, M de mesanjo. Tudo bem delimitadinho. Aqui as alças capilares fininhas, isso é importante. Aqui dentro é como se tivesse o sangue. Aqui é onde tivesse o sangue para ser filtrado, tá certo? E aqui, ó, aqui não é de tanta importância, mas tudo isso aqui, ó, túbulo. T de túbulo. Aqui, aqui. Percebam que os túbulos estão bem normalzinhos, bem coladinhos um no outro. Esse é o normal do túbulo interstício também. Perfeito? Então, mostrei para vocês, frisei bem aí o que é o normal, para vocês terem em mente, para a gente entender depois o patológico, tá? E a imunofluorescência, essa é importante, porque, como eu falei, ela vai te dizer o processo que levou aí a doença em si. Então, quando eu vejo imunofluorescência, eu vou primeiro ver dois aspectos. Se cora, né? E qual o padrão que cora? Se é linear ou granular. Ou se não cora, tá? Que é pulso imune. Então, ó, se cora, eu vou falar se é linear, granular. Mas do que? É alguma imunoglobulina? Imunoglobulina A, M ou G? Ou alguma fração do complemento? Então, quando vem uma imunofluorescência, ele te fala, é tal coisa. É imunoglobulina G ou é M, tá? Mas principalmente aí tem que saber qual que é e como que cora, tá? E é fácil você perceber o que é linear e granular, olha só. Quando a gente olha em linear, vejam que é um contínuo, perfeito? É um contínuo aí de marcação. E o granular é aquele bem salteado, né? Você percebe que você consegue delimitar e não é algo contínuo, ele é bem granuladinho, como se tivesse jogado aí, granulado, perfeito? E o pulso imune não tem nada, tá bom? Percebam que não cora. Ah, mas tem um pouquinho, Diego, mas não, isso aqui é praticamente que não cora, tá bom? Microscopia eletrônica, então para a gente ver estruturas bem menores, percebam que isso aqui é um aumento de 20 mil vezes, ó. Aquela que eu mostrei da microscopia óptica, 400 vezes, tá bom? 20 mil vezes. E aqui a gente vê aqui, olha que bonitinho, aqui é exatamente o podócito. Podócito, tá? Aqui a membrana basal, glomerular, e aqui o endotélio. Que imagem bonita, né? E o sangue aqui, certo? Então o sangue passa aqui, vai passar por todo isso aqui e vai o filtrado aqui no espaço urinário que vai para o túbulo para formar a urina. Perfeito? Essa imagem é muito interessante. Então percebam que aqui o podócito está bem visível, as alterações do podócito eu consigo ver, as doenças de podócito eu consigo estudar na microscopia eletrônica. Tá joia? Então vamos agora para as doenças e tentar entender o processo patológico das principais condições das doenças glomerulares que podem cair numa prova de multimídia para vocês. Quando eu falo síndrome nefrótica, lembra proteinúria nefrótica, hipoalbuminemia e edema, tá bom? E quando eu tenho síndrome nefrótica, é basicamente uma lesão na barreira de filtração, tá? Eu vou ter lesão aqui na barreira de filtração, ó, e quando eu estou falando de perda de proteína é principalmente aqui nessas estruturas, ó, nos podócitos, ou nos pés deles, tá? Lesão na barreira de filtração com proteinúria, principalmente albuminúria. Eu perco essa proteção da carga da membrana basal glomerular e a gente tem proteinúria seletiva. O principal representante é da síndrome nefrótica, doença por lesões mínimas. Presta atenção no nome, doença por lesões mínimas, ou seja, é algo muito discreto. O principal representante é na criança. A criança, quando tem síndrome nefrótica, é muito comum ver isso, por isso que a gente tende a não biopsiar, mas no adulto pode muito bem aparecer, tá bom? Ou mesmo na criança, se biopsiar, também se alguém optou por biopsiar, no tratamento inicial não deu certo, optaram por biopsiar, pode também ainda ser uma lesão mínima um pouco mais complicada de tratamento. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é, quando eu falo da lesão mínima, aqui na microscopia óptica, olha esse glomérulo aqui, não lembra aquele que a gente viu que é normal? É justamente isso. A microscopia óptica, na doença por lesões mínimas, ela é próxima da normalidade ou ela é completamente normal. Em alguns casos, mostra só os podócitos degenerados, quando a gente consegue ver. Então, eu coloquei essa imagem do glomérulo normal para vocês entenderem que pode ser normal.
A microscopia eletrônica, que demora mais a ser feita, vai mostrar fusão de processos dos podócitos. Eles ficam meio fundidinhos ali, ficam juntinhos. E isso é uma alteração que pode acontecer, tá bom? Mas a microscopia óptica, bem normal. E a imunofluorescência, a gente não tende a curar, porque não envolve uma imunoglobulina diretamente, certo? É mais por citotoxicidade. Outra causa muito comum que você precisa lembrar de síndrome nefrótica, glomerulosclerose segmentar e focal. Ó, primeiro, o que é segmentar e focal? Quero que vocês entendam isso. Segmentar é quando envolve menos da metade de um glomérulo e focal menos de 50% de todos os glomérulos que está na minha biópsia renal. Tá? Lembra desse nome aqui colapsante que a gente vai ver mais para frente. Isso aqui gostam de colocar eventualmente em provas, tá? Quando eu falo esclerose, gente, esclerose glomerular, eu estou me referindo a um processo cicatricial lá dentro do glomérulo. Eu mostrei todas as alças bonitinhas e a gente vê, quando tem GESF, eu tenho uma região do glomérulo que está o quê? Como se fosse cicatriciada, tá? Cicatricial por lesões de podócito intensa e eles acabaram cicatrizando. Vamos ver essa imagem aqui, olha que interessante, ó. Percebam que eu tenho regiões do glomérulo aqui, ó, totalmente normal. E aqui vocês notam claramente o quê? Um acúmulo de matriz, de tecido conjuntivo, tudo juntinho, e eu não vejo alça capilar. Essa região aqui quase não tem alça para a gente o quê? Ter filtração. E isso é uma área de esclerose glomerular. Então, muito provavelmente, dependendo da história desse paciente, eu tenho uma glomerulosclerose segmentar e focal, tá? Agora, por que acontece isso? Esse paciente tem algum fator circulante que gosta de ir lá no podócito, faz bastante lesão, vai gerando lesão até levar essa região aí cicatricial e levar a esclerose glomerular. Tá certo? Então, essa nomenclatura é importante saber também quando eu falo segmentar global ou focal e difusa, tá bom? Aqui novamente, mostrando para vocês a região de esclerose. E percebam que ocupa metade aí de um glomérulo. Se você dividir aqui no meio, metade do glomérulo está preservado, né? Um pouquinho mais da metade está preservado. E essas regiões aqui são de esclerose, essa parte roxinha. Quando eu mudo de coloração, eu vejo de outra forma, mas também vejo. Percebam que essas alças próximas da normalidade, ó, aqui todas essas alcinhas capilares todas bem próximo do normal, e aqui o emaranhado que a gente não vê espaço aí para filtrar. Tá bom? Outra, se a gente divide no meio, menos que 50%, né? 25% aí está esclerosado, tá? Agora, vejam essa imagem, gente. Bom, aqui é um aumento menor, eu estou vendo um tamanho menor, tá? Eu não estou vendo só um glomérulo, eu estou vendo, na verdade, o pedaço, quase a biópsia inteira. Eu vou colocar setas aqui para vocês, ó. 1, 2, 3 aqui, 4, certo? 4, 5. Aqui está bem nítido, 5 setas do que, gente? O que vocês veem aí? Vocês veem aquele glomérulo bonitinho, com as alças abertas, com espaço para filtração no sangue? Não, a gente vê o quê? 5 glomérulos, praticamente o quê? Todos esclerosados. Todos esclerosados. Como que eu chamo isso? Esclerose global, por quê? Envolve o glomérulo todo. Olha aqui, ó, todo o glomérulo esclerosado. Aqui também, certo? Ó, aqui também, ó, praticamente tudo esclerosado. Cuidado que aqui é um vasinho, tá bom? Isso aqui provavelmente é uma arteriolazinha. Então, a gente tem aqui uma esclerose global e difusa. Tá certo? Esclerose global e difusa. Isso daqui provavelmente é um paciente já com uma doença renal crônica mais avançada, pensou, tinha uma proteinúria, foi lá biopsiou e viu que a gente já tem graus aí de cronicidade. Mais indícios de cronicidade, ó, conceito novo aqui para vocês. Se a gente olha os túbulos dele, você tem toda uma fibrose no interstício. Quando eu falo em fibrose, aí eu me refiro ao interstício, ó. Tudo isso aqui, ó, todas as regiões fibróticas e atróficas, corroborando aí a hipótese de cronicidade.
tá? Então, para diferenciar a esclerose global e difusa, tá bom? Aqui nesse caso, nas imagens anteriores, mostrei esclerose segmentar. A GESF, né? Exemplos de GESF, certo? Muito bem. Outra glomerulopatia que se apresenta como síndrome nefrótica, muito comum, que geralmente aparece aí quando tem doença glomerular em prova, essa daqui dá o ar das graças, porque ela é uma doença complexa. A glomerulopatia membranosa, uma das principais causas em adultos, o quê? Com mais idade. Lesão mínima, criança. Aquele adulto mais jovem, GESF. O adulto com mais idade, idoso, glomerulopatia membranosa. O principal representante é aquele idoso que vem com proteinúria nefrótica e hipoalbuminemia, tá? Como toda síndrome nefrótica, mas ele pode ter o quê? Uma glomerulopatia membranosa primária ou secundária. A primária é aquela mediada por algum anticorpo, principalmente o anti-PLA2R, ou ela é secundária. Secundária é quê? A alguma outra doença autoimune ou a neoplasia, principalmente neoplasia. Neoplasia sífilis, hepatite, tá bom? Mas principalmente neoplasia. Então, glomerulopatia membranosa é uma doença complexa, porque o doente se apresenta dessa forma, mas ele pode ter alguma doença por trás. E também lúpus. Lúpus, nefrite lúpica classe 5, não deixa de ser uma membranosa, tá bom? Glomerulopatia membranosa. Se eu colocar essa imagem aqui, eu bato o olho, isso é glomerulopatia membranosa, e você vai entender por quê. Sabe por quê? Eu vou colocar um comparativo para ficar mais claro para vocês. Esse aqui é o normal, ó. Vou deixar mais claro aqui para vocês o normal, ó. Normal. E essa aqui é a membranosa. O que está alterado? Percebam que aqui as alças, ó, segue a setinha, gente, ó, bem fininhas, ó, bem fininho, que é o normal. Percebam isso aqui, ó, o que a gente tem aqui? Ó? Olha como é grossa essa alça capilar, ó. Você tem um baita espessamento do quê? Da membrana basal glomerular. Então, pensa assim, síndrome nefrótica, o paciente fica edemaciado, não fica? Não fica inchado? Na membranosa, a membrana basal também fica inchada. Essa é a principal característica. E tem mais, ela fica dessa forma, fica edemaciada, fica espessa, tá? A palavra é espessa, espessamento da membrana, e você tem projeções, olha aqui, ó, essa fotinho 2, ó, como se fossem microcabelinhos, tá? Aqui a gente vê também um pouquinho. Que leva o nome aqui também, ó, leva o nome de espículas. Então, falou em glomerulopatia membranosa, você primeiro procura essa membrana basal mais espessa e essas projeções que a gente chama de espículas. Isso aqui é bem característico da nefropatia ou glomerulopatia membranosa, tá bom? Quando vai, então lembra, aí a gente vai para a imunofluorescência, tá? Aí eu até deixei uma dica aqui para vocês, ó, a membranosa deixa o clínico de cabeça em pé, espículas, e o paciente é demasiado, a membrana basal espessa, tá bom? E quando você vai para a microscopia eletrônica, você tem depósitos subepiteliais, que é isso daqui, ó. Mas isso aqui é a mais, tá, gente? Isso aqui é muito difícil de cobrar numa prova, isso aqui, olha. Isso me surpreende. Agora, aquelas outras características podem cair e imunofluorescência também, tá bom? A gente tem depósito, percebo que é granular, um granular um pouquinho mais difícil de ver, mas ele não tem um aspecto linear, igual mostrei anteriormente, e fala de imunoglobulina G e de complemento. Isso aqui é bem característico de membranosa. Perfeito? Muito bem. Contemplei, então, imagens de lesões mínimas, glomerulosclerose segmentar e focal e glomerulopatia membranosa. Agora a gente vai por uma das que, se você tem dificuldade e quer focar em alguma condição que tem maior probabilidade de cair numa prova multimídia, eu focaria nessa, em glomerulonefrite rapidamente progressiva. Se já caiu, cai até em prova, cai em prova de primeira fase, porque tem imagem lá e tem imagens muito características. Primeiro, o que é glomerulonefrite rapidamente progressiva? Lembra, é um sinal de glomerulonefrite, ou seja, tem hematura dismórfica, tem algum grau de proteinúria, não necessariamente nefrótico, algum grau de proteinúria, mas tem que ter hematura, e tem perda de função renal rapidamente. Rapidamente quanto, Diego? A literatura não determina especificamente, dias a semanas. Hematura, proteinúria e perda de função renal rápida. Tem paciente que é alguns dias, tem paciente que é algumas semanas.
você vai vendo, vai percebendo. Viu essa tríade? Vem na sua cabeça glomerulonefrite rapidamente progressiva de forma sindrômica. Aí você tem várias etiologias que dá para a gente achar a probabilidade diagnóstica pela biópsia. Tá bom? Pela biópsia, você tem uma grande chance aí de descobrir. Tá? Isso é fundamental. Isso aqui pode cair na sua prova. E como que eu sei que é glomerulonefrite rapidamente progressiva? Olha essa imagem que linda, ó. Presta atenção, pessoal. O que eu estou vendo aqui? Primeiro que vocês percebem que o quê? Eu estou vendo um glomérulo muito mais cheio de célula do que o normal, certo? Estão percebendo isso? Muito bem. Então, o que a gente tem? O que eu mais quero que vocês vejam aqui, a gente tem aqui a cápsula de Bowman, e abaixo dela, a gente tem um monte de célula que vai empurrando todos os capilares glomerulares. Os capilares estão aqui, ó, todos encolhidinhos, retraídos, fechados quase, né? Porque essas células aqui, que vieram da cápsula de Bowman, elas cresceram, estão todas empurrando ali os capilares glomerulares. A gente chama isso do quê? De crescentes. Hipersolaridade no espaço urinário em formato de lua crescente. Então, esses são os crescentes celulares característicos de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Por que acontece isso? Porque se o que você tem aqui, o efeito, seja inflamatório, autoimune, uma vasculite que lesou ali capilar glomerular, você tem toda uma destruiçãozinha ali de capilares glomerulares, vai vazar como se fosse sangue, por isso que tem hematúria, você tem sangue que sai para o espaço urinário e vai provocar toda essa reação aí na cápsula de Bowman com essa formação de crescentes, que sugere bastante o diagnóstico de glomerulonefrite rapidamente progressiva, certo? Mas a GNRP, ela tem causas. Quais as causas? Quais as etiologias? Aí que entra a importância da imunofluorescência. Vamos comigo. Viu a microscopia óptica, achou crescente, opa, esse é o diagnóstico sindrômico, mas eu quero achar possivelmente causas. Se corar de uma forma linear, eu penso que tem uma reação aí antígeno-anticorpo, certo? A linear, antígeno-anticorpo por IgG, penso em quem? A famosa doença de Goodpasture, a antimembrana basal glomerular. Perfeito? Viu IF linear, rapidamente progressiva, eu penso em doença de Goodpasture. Qual que é o outro achado que no enunciado pode te ajudar? Hemoptise, achados pulmonares. Mas cuidado, que você pode ter outras doenças, como vasculites, que também pode ter esse achado de via aérea inferior, tá bom? Mas se a imunofluorescência vier linear, de forma com imunoglobulina G, é bem sugestivo. Se vier com aspecto granular, eu penso aí em reação de imunocomplexo. Aqui a gente tem vários representantes, um dos principais dele é o lúpus, ele tem hematoso sistêmico, nefrite lúpica. A gente pode ter glomerulonefrite pós-estreptocócica, a gente pode ter nefropatia por IgA, certo? Se eu penso, por exemplo, se vem essa característica que é com imunoglobulina A, eu penso em nefropatia por IgA. Essa característica com full house, o que é full house? Ó, lembra dessa palavrinha, hein? Isso aqui é importante, full house, ou seja, a casa está cheia. Tem imunoglobulina A, G, GM, tem complemento, isso aqui sugere muito lúpus. Bom, corou por tudo, lembra muito de lúpus. Certo? Se tem mais complemento, opa, pode ser infecciosa, pós-infecciosa. Perfeito? E agora, se não corou por nada, pulso imune. Colocou lá, o patologista colocou imunoglobulina G, colocou imunoglobulina M, complemento não corou nada. Opa, eu estou pensando então num processo aí necrótico, de vasculite, que aí você não envolve nem imunoglobulina, nem complemento, tá bom? Aí eu penso nas vasculites ANCA-associadas. Perfeito? Olha a importância de você usar em conjunto. E aqui a microscopia eletrônica tem pouco valor, não é tão fundamental. Perfeito? Muito bem, então isso aqui é fundamental, gente. Se eu tiver que falar para vocês escolherem uma imagem para lembrar, lembrem de crescentes no contexto de glomerulonefrite rapidamente progressiva, tá bom? Vejam o enunciado com calma, se ele te der.
né? Porque geralmente tem essas características, hematúria glomerular, algum grau de proteinúria, tá bom? E perda de função renal. E a biópsia, as crescentes. Lembra? Uma lua aí no espaço urinário, tá bom? E eu não posso deixar de falar da principal glomerulopatia que cai em prova, que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Essa daqui despenca nas provas de primeira fase, tá bom? Ela não é tão rica assim no ponto de vista de imagem, porque o diagnóstico dela é eminentemente clínico-laboratorial. É aquele paciente que teve um antecedente recente de infecção estreptocócica e apresentou aí com a síndrome nefrítica, hematúria, edema, hipertensão. Perfeito? E você trata lá de forma de suporte, você trata a hipertensão, você trata o edema, tá bom? Tudo bem. Se porventura você tem um paciente que tinha na dúvida e biopsiou, aqui são os achados, olha só. Você tem proliferação celular. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Se vocês olharem, vejam isso aqui, ó, gente, ó. Olha a quantidade de célula que a gente tem nessa alça capilar. Olha aqui de novo. Olha aqui a gente vê com bastante nitidez o espessamento. Olha como ficou fechadinho aqui. Tudo isso aqui é proliferação de célula, de matriz. Isso que a gente chama de glomerulonefrite proliferativa, certo? Se fizer imunofluorescência, como eu falei anteriormente, vem um padrão granular aí de imunoglobulina G e principalmente ó, C3. Lembra que o C3 é consumido? O C3 sérico é baixo? Porque tá lá no rim, tá bom? E microscopia, esse aqui eles gostam de falar muitas vezes em enunciados, tá bom? É difícil ter uma imagem, porque ela é difícil chegar numa microscopia eletrônica esse paciente, né? Mas são os ramps, que são os depósitos aí subepiteliais. Aqui não tinha imagem, mas só coloquei essa imagem aqui na microscopia óptica para vocês lembrarem que é proliferativa, proliferação celular. Perfeito? Vou dar alguns desafios para vocês, desafios básicos de algumas coisas que a gente já viu, de algumas coisas novas que podem cair, tá bom? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Homem, 38 anos, com hematúria, hipertensão e proteinúria subnefrótica. O que ele pode ter do ponto de vista sindrômico? Eu não falei de função renal, tá bom? Mas ele pode ter uma glomerulonefrite, uma síndrome nefrítica. Se perder função renal, ele pode ter uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, com esses dados, eu falo que ele tem uma síndrome nefrítica. Hematúria, proteinúria, tá? E tá hipertenso, tá? Então ele tem uma síndrome nefrítica. Tá? Se falar que está perdendo função renal, creatinina subindo, eu penso em glomerulonefrite rapidamente progressiva. Perfeito? Muito bem. Quais as etiologias aí na sua cabeça? Você já pode começar a pensar, pô, então pode ser glomerulonefrite pós-estreptocócica? Pode. Qual outra causa que tem que ver na cabeça? Nefropatia por IgA? Pode. Vasculites? Pode também. Mas as principais, ó, essas duas que eu falei para você primeiro. Glomerulonefrite pós-estreptocócica e nefropatia por IgA. Tá bom? Que é a hematúria sinofaringítica, tá bom? Que é aquela hematúria que geralmente vem com um quadro concomitante aí com de infecção de vias aéreas superiores viral, tá bom? Muito bem. Só que esse paciente estava na dúvida, fomos para a biópsia renal. Vamos ver? Então, olha, vou explicar para vocês essa biópsia aqui, ó. Que eu tô vendo ela com aumento menor, tá bom? Um menor aumento, certo? E o que a gente vê aqui? Eu vou mostrar para vocês os glomérulos. Podem ir procurando aqui, que eu vejo com nitidez este e este, tá? Tem um esclerosadinho aqui, tem um que já cronificou, tá bom? E tudo isso aqui, ó, túbulo interstício, com algum grauzinho aí de fibrose e atrofia. Percebam que os túbulos, a gente tem umas áreas aqui, ó, que não tem túbulo, que não era para ser assim. Então já tem algum grauzinho de cronicidade, tá bom, pessoal? Vejam esse glomérulo aqui, ó, mesângio proliferado, tá bom? Mas eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, porque esse aumento não é para ver com esses detalhes, é para vocês terem uma ideia geral. Eu vou para essa imagem aqui, ó. Uma imagem um pouco mais difícil, mas que dá para a gente chegar a conclusões. A gente tem aqui, ó, vou mostrar uma setinha para vocês, uma proliferação bem importante endocapilar, certo? Com proliferação mesangial. Aqui, ó, tem até umas areazinhas normais, tá bom? Mas aqui, novamente, ó, áreas de proliferação, expansão aqui nessa região, certo? Mas aqui, onde eu quero chegar essa imagem aqui, ó. Vejam aqui, ó.
Vocês têm a cápsula de Bowman, e aí você tem o quê? Uma formação de células vindo aqui, ó. Você tem uma formação de célula vindo da cápsula de Bowman. A gente tem o quê? Uma crescente, gente. Olha que interessante. Uma crescente. Não tão exuberante como a primeira imagem que eu mostrei de crescente para você, mas aqui a gente vê, tá? Mas aqui eu não consigo chegar num diagnóstico etiológico, porque eu vi proliferação capilar, bastante proliferação, eu vejo crescente. Será que ele tem uma rapidamente progressiva? É possível. Então eu preciso de mais dados. Eu vou olhar o que? A imunofluorescência. Vamos olhar comigo. Ó. Essa é a imunofluorescência. Olhando isso aqui, eu vejo o quê? É um padrão o quê? Que pode até gerar dúvida, mas é um padrão mais granular, mas ele tem que te falar, principalmente, que está corando, e isso vem escrito, que é o quê? Imunoglobulina A. Qual que é a nefropatia que você tem predominância de imunoglobulina A? Nefropatia por IgA. Então, na sua prova multimídia, se cai aquela história clínica com essa imunofluorescência te falando, ó, isso aqui é uma imunoglobulina, qual é o diagnóstico? Nefropatia por IgA. A nefropatia por IgA não tem microcaracterísticas patognomônicas de nefropatia por IgA. Você pode ter crescente, você pode ter esclerose segmentar, você pode ter proliferação endocapilar, você pode ter proliferação mesangial, você pode ter um monte de alteração. O que vai te dar o diagnóstico é imunofluorescência. Todo mesândio aqui corado de forma granular com imunoglobulina A. E esse homem com uns 38 anos, com hematura, proteinúria subnefrótica, ele tem uma nefropatia por IgA. Tá bom? Numa prova multimídia, provavelmente ele colocaria uma historinha com isso aqui e falaria, ó, corado para imunoglobulina A dessa forma. Qual o diagnóstico? Nefropatia por IgA. Uma boa possibilidade, tá bom? Agora um outro caso de uma mulher de 60 anos com síndrome nefrótica. Certo? Ó. 60 anos, uma proteinúria exuberante, abomina abaixo, corroborando aí a síndrome nefrótica e perdendo função renal também. E foi biopsiada. Olha essa aqui interessante, ó. Vou colocar aqui a biópsia para vocês, tá? Ambas microscopia óptica, tá bom? Só colorações diferentes, tá bom? Prata aqui e PAS aqui, não precisa saber o nome, não precisa saber o tipo de corante, só para saber que é microscopia óptica, mas corantes diferentes, tá? O que que eu vejo? Olha. Percebam isso aqui. As alças capilares, elas estão todas enrugadinhas, ó. Quase não vejo alças capilares. Aqui eu vejo um pouquinho. Mas aqui, ó, todas contraidinhas. O túfo está bem contraído. E eu vejo com muito mais nitidez aqui, ó. Certo? Se eu olho aqui, pô, isso aqui parece o quê? Algum grau de esclerose, né? Mas percebam que os glomérulos estão todos contraídos. Eles estão o quê? Colapsados. Eles estão colapsados. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui é podócito, tudo destruído. Lesão, ó, é isso aqui, ó. Podócito, ó. Isso aqui, ó. São os podócitos totalmente destruídos. Eu estou diante de o quê? De um glomérulo colapsado. Qual que é essa doença? GESF colapsante ou ainda glomerulopatia colapsante. Lembra dessa imagem que os glomérulos, as alças ficam totalmente retraídas com uma lesão de podócitos bastante intensa. Por isso que você tem tanta proteinúria e ao mesmo tempo tamanha perda de função renal. Certo? Glomerulopatia colapsante, classicamente associada a quê? A infecção pelo HIV. Mas a gente tem muitos casos também associados à infecção por parvovírus, certo? E alguns casos, ou de outras causas, medicamentosas, e também causas idiopáticas, certo? Lembre dessa imagem e lembre desse conceito. Vocês virem lá, história de síndrome nefrótica, muita proteinúria, alças colapsadas, bastante retraídas, lembrem disso. Perfeito? Cuidado que isso não é crescente, não vejo células saindo do espaço urinário. Certo? Eu vejo como se estivessem se descolando dessas alças retraídas. Perfeito? Difícil, hein? Agora, olha só. Mesma história, gente. Mesma história, eu coloquei. 60 anos, proteinúria exuberante, hipovolemia e perdendo função renal. Uma outra mulher, com a mesma idade e a mesma história, foi biopsiada. Perceba a importância de você ter uma biópsia renal em algumas situações, principalmente
no adulto, que a gente tem uma possibilidade diagnóstica etiológica muito grande. Ela foi biopsiada com essa imagem. Primeiro, o que é isso? É uma coloração diferente do que a gente viu nos últimos slides, em todos os slides, na verdade. Primeira vez que eu coloco essa coloração. Isso você precisa saber. Essa coloração talvez seja o único nome de coloração que você precisa saber e talvez você já até saiba. Perceba que a coloração, ela é uma coloração avermelhada. Coloração de vermelho do Congo. Só que o achado vermelho do Congo positivo é diferente. Olha só isso aqui, ó. O vermelho do Congo positivo é isso aqui, ó. Setinha. Aqui, ó. Aqui, ó. O patologista cora com o vermelho do Congo e vai olhar por birrefringência, que é essa imagem, e ele vê uma coloração maçã verde. Vermelho do Congo positivo, quando ele vê maçã verde. Isso é igual ao que? A proteína amiloide. Provavelmente uma amiloidose. Clássico, síndrome nefrótica com perda de função renal. Aí a amiloidose, todo um capítulo à parte. Amiloidose AL, amiloidose AA, outra parte. Mas isso aqui é importante saber. Isso pode muito bem cair na sua prova. Muitas vezes a gente vê em provas de primeira fase, que ele fala vermelho do Congo, positivo, o que é? Isso você já falei aqui para vocês, mas precisa saber reconhecer também. Olha que interessante. Por que o patologista fez isso? Ele não faz isso para todas as biópsias. Ele faz quando tem alguns achados que sugerem. A biópsia normal dessa paciente era isso aqui, ó. Você tinha esses depósitos amorfos. Olha aqui, olha que interessante, ó. Esses depósitos de material, de matriz extracelular. Olha aqui, ó. Aqui novamente, ó, bem gordinha a alça celular, bem depositada aqui também. Então ele falou, opa, que material é esse? E foi lá que ele corou pelo vermelho do Congo para tentar entender, tá? Se fosse, ó, presta atenção, se fosse uma paciente com aquela história, tudo que eu falei, com proteinúria mais baixa, claramente, mas com um grau de proteinúria, e diabética, podia ser mais ou menos um diabetes, que são os nódulos de Kimmich-Wilson, muito parecidos, que é a esclerose nodular aí intercapilar. Você tem esse depósito aí de material, pode ser também. É um diferencial, mas a paciente não tinha diabetes, tinha sim amiloidose. Perfeito? Muito bem. Encerramos aqui então a parte de doenças glomerulares, iremos para